começar nossa temporada 2021, né, com o assunto de eletrostática, aqui no nosso terceiro ano. Meu nome é professor Renan Alencar, eu vou trabalhar com vocês eletrostática. Vamos lá. Primeiro, antes de iniciar esse assunto da eletrostática, né, que é muito legal, muito importante, eu quero falar com vocês um pouco sobre a história da eletricidade. Vai ser rapidinho, um breve histórico que eu resumi ao máximo, tá? A gente vai observar que tudo isso começou lá atrás com Tales de Mileto, quando ele pegou um pedaço de âmbar e esfregou na pele de um animal, tá? Depois que ele fez isso, hoje a gente sabe, né, que isso é eletrização por atrito, mas depois que ele fez isso, esse objeto ficou eletrizado e atraiu pequenos pedaços de palha. Ele atribuiu isso na época a um fenômeno magnético, mas a gente sabe que isso é eletrostática, tá bom? Outro personagem importante na história da eletricidade foi o William Gilbert. Ele fez muitos estudos sobre o tema, né, sobre a eletricidade. Inclusive a palavra eletricidade, ela vem do latim electron, que significa âmbar. E muitos anos depois, lá no século XVIII, com Benjamin Franklin, né, aconteceu aquele experimento da pipa, onde ele subiu uma pipa e essa pipa tinha nela uma chave de metal, né? Durante essa experiência ele acabou descobrindo o para-raio, né? O que foi muito interessante para a época. E alguns anos depois também, muitos anos depois na verdade, com cientistas italianos, foi descoberto que a eletricidade ela pode vir a partir de energia química também. Ela pode vir a partir da química também. Inclusive, o cientista Luigi Galvani, ele fez um experimento muito legal, onde ele utilizou uma rã, né, um sapinho, uma rã morta, e aplicou uma pequena descarga elétrica nela e ele percebeu que alguns músculos se contraíam, né, que a perna da rã se mexeu. Na época ele não entendeu muito bem o que aquilo significava, mas foi um grande passo para a época. Já muitos anos depois, com o Alessandro Volta ele descobriu que essas contrações no animal morto, né, elas eram causadas pela presença de metais no sangue, de metais nos nervos e músculos, tá? Presença de metais nos nervos e músculos. E que o sistema nervoso também do ser vivo, né, ele utilizava conexões elétricas para mandar sinais para todo o resto do corpo. Esse personagem também, o Alessandro Volta, ele é muito importante porque ele criou a pilha voltaica também, tá? Onde ele empilhou várias placas de cobre e zinco, né? Ele empilhou elas e separou por tecidos molhados com ácido. O Alessandro Volta ele é muito importante nos estudos da eletricidade. Inclusive, vocês já devem ter ouvido o termo volt, né? É uma unidade de medida. É uma unidade de medida para tensão elétrica. E volt foi dado em homenagem ao Alessandro Volta, tá bom? E até aí estava indo tudo muito legal. Estava tendo várias descobertas. Tá certo que demorava uma pausa, tinha um hiato muito grande entre uma descoberta e outra, né? Mas estava acontecendo, tinha uma descoberta de vez em quando. O problema todo é que a gente estava começando a entender algumas coisas, mas a gente não sabia produzir energia elétrica, né? E isso mudou com o Michael Faraday, quando ele criou um dínamo, ele inventou um dínamo, tá? O que o dínamo faz? O dínamo ele é um gerador que transforma a energia mecânica em energia elétrica. Ele se utiliza de ímãs para criar um campo magnético, tá? Para fazer perto de um disco de metal, que foi o que o Michael Faraday fez na época. E a partir disso ele conseguiu gerar energia elétrica através do movimento desses ímãs, tá bom? E outro personagem muito importante nessa história toda é o Thomas Edison, tá? O Thomas Edison ele deu grandes contribuições nos estudos da eletricidade também, e ele também é muito conhecido por ter inventado a lâmpada incandescente. E outra coisa muito legal que o Thomas Edison fez, ele pegou a invenção dele, da lâmpada incandescente, e colocou à venda, né? Ele começou a comercializar esse produto. E ele deu início a todo um mercado, né, de produtos elétricos. E isso então foi um grande passo também para a época nessa área. Outro cientista muito importante que a gente tem que citar é o Nikola Tesla, tá bom? O Nikola Tesla, ele contribuiu muito com estudos sobre correntes alternadas e sistemas complexos de distribuição de energia, tá? O estudo do Nikola Tesla sobre correntes alternadas era muito interessante. Por quê? Porque as correntes alternadas, elas dão a oportunidade para que possa haver alteração do sentido do movimento dos elétrons, tá? E aí o que dá para fazer? Dá para converter
de alta para baixa tensão também. A corrente alternada, ela é uma corrente melhor que a corrente contínua, que no caso era defendida pelo Thomas Edison. O que o Nikola Tesla também fez? Ele criou a bobina de Tesla, tá? Que era um transformador que gerava eletricidade sem fio e através de ressonância no ar. Então, o que eu tentei fazer aqui com esse vídeo para vocês é dar um breve histórico bem resumido. Para vocês aprofundarem, eu vou deixar o material aqui na descrição, tá bom? É importante que vocês deem uma lida. Aí, a partir da próxima aula, a gente já vai começar falando sobre modelo atômico, tá? Aí a gente vai aprofundar e entrar de vez na eletrostática. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é só.